Agora vamos tratar do problema da contagem de inversões. É um outro problema relacionado com a ideia de ordenação. Ele quer uma coisa diferente, mas é um problema no qual a gente vai conseguir também aplicar algumas ideias que a gente viu na ordenação, generalizar elas, aí adaptar elas para que a gente consiga resolver com eficiência esse problema. Mas, como de costume, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o problema que a gente quer resolver, né? Então vamos à definição. É o problema da contagem de inversões, então começar definindo o que é uma inversão. Uma inversão é um par de elementos, no caso vamos pensar aqui nos elementos VI, já que os nossos elementinhos vão estar no vetor, eu já vou nomeá-los assim. Então é o elemento VI, VJ, e tem seus respectivos valores, tal que I menor do que J e VI maior do que VJ. E daí, de onde vem a intuição? Por que eu chamo isso de uma inversão? Bem, não é muito difícil de ver. Pensem que a gente tem aqui um vetorzinho. O que eu estou dizendo, se I é menor do que J, eu estou dizendo que o I está à esquerda do J. O I está antes dele, né? No entanto, tenho aqui que o valor que está aqui em VI é maior do que VJ. Tá? Pensem na ordenação crescente, meio que uma inversão é uma violação da ordenação crescente. Podem pensar dessa forma que vai ajudar. Tá? Então é isso, uma inversão é quando eu tenho um elemento que aparece antes, mas tem valor maior do que o outro que aparece depois. Tá? Não precisam ser adjacentes. Tá? Eles podem ou não ser adjacentes, mas é uma relação entre um par de elementos. Definido o que é uma inversão, o que é o problema da contagem de inversões? Vocês podem supor, né? Dado um vetorzinho V de tamanho n, eu quero saber quantas inversões existem em V. Vamos começar aqui com alguns exemplos para isso ficar mais claro. Então, considerem esse vetorzinho 3, 2, 5, 4 e 1. Vamos contar as inversões aqui. Bem, se a inversão é quando um elemento que está à esquerda é maior do que algum que está à direita, para contar eu vou olhar um a um os elementos ali do vetor e olhar todo mundo que está à direita dele e ver quando inverte. Então, por exemplo, o 3 está invertido com quem? Que vem depois dele e é menor do que ele. O 3 está invertido com o 2 e com o 1. Então, está invertido com 2 e 1. E os pares 3, 2 e 3, 1 são dois pares que correspondem a inversões. O 2 está invertido só com relação ao 1. É o único elemento que vem depois dele que é menor do que ele. O 5 está invertido com o 4 e com o 1. E o 4, por sua vez, está invertido com 1. Vamos contar então, olha só. Nós temos ali duas inversões do 3, mais uma do 2, mais duas do 5, mais uma do 4, e o total deu 6 inversões. Tá bom? E nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5. No vetor em ordem crescente, se a gente olhar, não tem ninguém à direita do 1 que é menor do que ele. Justamente porque está em ordem crescente. Não tem ninguém à direita do 2 que é menor do que ele. A mesma coisa para o 3, para o 4, total de inversões é 0. Então vocês veem que contagem de inversões ali, ou mesmo a presença de inversão e a ordenação crescente estão intimamente relacionados. Não são a mesma coisa, mas tem uma relação bem íntima. Vamos olhar esse vetorzinho especial aqui, que ele está em ordem decrescente. 5, 4, 3, 2, 1. 5 está invertido com quem? Com todo mundo que vem depois dele. Né? Ele está invertido com 4, com 3, com 2 e com 1. Todo mundo que vem depois dele é menor do que ele. O 4 está invertido de modo semelhante com 3, com 2 e com 1. O 3 está invertido com 2 e 1. O 2 está invertido com 1. Então nós temos quantas inversões no total aqui? 4 mais 3 mais 2 mais 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 inversões. Tá? Desses exemplos a gente consegue generalizar algumas ideias aqui para entender ainda melhor. Né? O exemplo em si ajuda a gente a entender, mas dá para a gente extrapolar algumas coisas. Vamos pensar no número mínimo e máximo de inversões. Número mínimo de inversões, como a gente viu no caso do vetor estar ordenado em ordem crescente, esse número é 0. E o número máximo de inversões? Notem que uma inversão é uma relação par a par. Né? É uma relação entre um par de elementos. Então eu já posso especular aqui que o número máximo de inversões vai acontecer quando todo par corresponde a uma inversão. Tá? Se for esse o caso, o número máximo de inversões vai ser o famoso n escolhe 2, ou combinação de n tomados 2 a 2, que a gente sabe que nesse caso é igual a n vezes n menos 1 sobre 2, esse resultado.
é um número, deixa eu colocar os parênteses aqui para deixar bem claro, é um número quadrático ali, né, muito próximo de n ao quadrado sobre 2, esse valor. Tá? E de fato, é isso que acontece. Note que não é porque é uma relação par a par que esse cenário tem que existir. Pode ser que uma outra situação não possa acontecer de todo mundo estar invertido com todo mundo. Nesse caso, pode. Tá? E de fato, aqui o n escolhe 2 aqui, ou combinação de n tomado 2 a 2, corresponde a todo par ser uma inversão, como eu falei, que ocorre quando o vetor está em ordem decrescente. É exatamente o que a gente viu ali no último exemplo, né? Se ele está em ordem decrescente, o primeiro elemento vai ter ali uma inversão com todos os n-1 que vem depois dele. O segundo com todos os n-2 que vem depois dele. O terceiro com todos os n-3 que vem depois dele. E assim eu vou ter uma soma de n-1 mais n-2 mais n-3 que vai dar esse resultado aqui. Tá bom? Então, de fato, o número de inversões pode variar muito, né? Pode ser desde 0 em alguns vetores até próximo de n ao quadrado sobre 2. É uma variação bem grande. E a intuição que eu quero que vocês peguem aqui é que a contagem de inversões aqui, ela nos dá uma medida, né, o número de inversões no caso, ele vai nos dar uma medida da desordem dos elementos de um vetor. Quão fora de ordem eles estão, tomando como referência a ordem crescente, claro. Né? Eu poderia olhar e falar, nossa, mas esse vetor que está em ordem decrescente, ele tem uma ordem. Não, claro que tem, mas tomando como referência a ordem crescente como sendo a correta ou a canônica, eu quero saber o quão bagunçados eles estão, o quão longe dessa ordem eles estão. Tá bom? Então, é essa a ideia. E daí, a gente também já viu um pouquinho desse problema lá em AED1, em que a gente generalizou ideias que a gente tinha de algoritmos de ordenação que a gente tinha naquele momento. Então, eu vou recapitular muito brevemente aqui uma ideia baseada no insertion sort. Vou recapitular com vocês. Não só pelo exercício de memória, ali, o exercício de reconstruir as ideias, né, essa coisa de revisitar ideias, mas também porque quando a gente brinca com um problema, constrói algoritmos para ele e tal, a gente entende melhor o próprio problema, né, que é o objetivo desse primeiro vídeo, entender o problema aqui. Então, quando a gente está lá no insertion sort, o insertion sort tem o seguinte modus operandi aqui. Pensem que aqui a gente tem o nosso vetor V, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o elemento da posição corrente, vamos pensar que ele tem um índice J aqui que vai percorrendo o vetor da esquerda para a direita, essa é a nossa posição corrente. Ele pega o elemento da posição corrente e coloca esse elemento na posição em que ele deve ocupar no prefixo que já está ordenado. Então, vamos pensar que a ideia é que todo mundo que está aqui antes do J já está ordenado, e nessa iteração ele vai pegar esse elemento aqui e colocar na sua posição adequada. Então, como que ele faz isso? Ele faz isso com algumas etapas. Né? Ele primeiro pega esse valor e guarda num auxiliar aqui, para não perder esse valor. Então, esse aqui é o passo número 1. Depois, ele vai percorrendo aqui, do fim para o começo, com um índicezinho i, ele vai percorrendo em ordem decrescente aqui, deslocando para a direita todo mundo que é maior do que esse valor que antes estava no VJ, que agora está no AUX. Então, ele vai deslocando esse pessoal para frente aqui, um a um, até que ele chegue em alguém que é menor. Tá? Então ele desloca todo mundo. Por que ele faz esse deslocamento? Porque quando o último vai para essa posição aqui, né, o penúltimo vem para cá, o próximo vem para cá, ele libera um espaço. Tá? Então a ideia, no caso aqui, o i ele vai até a primeira posição que ele não ocupa. E daí aqui ficou um espaço. Ele deslocou todo mundo que era maior. E esse aqui é o passo 2. E daí ele completa com o passo 3, que é colocar o AUX nessa posição que foi liberado. Está bem compactado aqui, né? Então não é para ser o primeiro contato que vocês têm com o insertion sort aqui. É só para lembrar. O que eu quero chamar atenção para vocês aqui, pensando agora com a mentalidade de quem está tentando resolver o problema da contagem das inversões. Onde é que eu estou desfazendo inversões? Note que o elemento VJ que eu guardei aqui no AUX, ele é maior do que todo mundo que está aqui. Por isso que eu não continuei avançando. Né? Todo mundo que está aqui é menor ou igual que o AUX. Está aqui nessa parte, deixa eu deixar bem claro, vou até usar outra cor. Todo mundo que está nessa partezinha aqui, tá? É menor ou igual que o AUX. Tá bom? Então, as inversões que eu desfiz aí
foram justamente correspondentes a esse pedaço aqui. As inversões corresponderam exatamente a esse pedaço aqui. Todo mundo que estava aqui é maior do que o AUX, e não basta ser maior, é maior do que o AUX e estava antes dele, caracterizando uma inversão. Então, o número de elementos que eu desloquei aqui é o número de elementos que eu vou contabilizar. Tá? Acaba que no frigir dos ovos, ali como I avança um a menos, se eu não me engano, eu conto cada vez que eu coloco um elemento na posição correta ali no insertion sort, J menos I mais uma inversões que foram desfeitas, mas daí a gente conta essas inversões. Então, J menos I mais uma inversões. E assim eu vou contando a inversão. Cada elemento que eu coloco no lugar certo, eu vou atualizando dessa forma. E mais um assim. Eu teria que verificar, eu sempre, condição de contorno sempre tem que testar, tá, gente? Mas eu acho que é essa a brincadeira aqui. Tá? J menos I mais um, considerando que é a posição que o J está e a posição que o I termina. Esse é o número de inversões que a gente contabiliza. Então, uma leve modificação no insertion sort, falando para ele, olha, cada vez que você coloca o elemento no lugar, soma ali essa diferença entre J e menos I mais 1 para saber quantas inversões você corrigiu. Confiram para mim, fica como uma curiosidade verificar se é J menos I ou se é J menos, abre parênteses, I mais 1 mesmo. Tá? Mas o importante aqui é a ideia, e como isso aqui está basicamente implementando o insertion sort, no pior caso, vai ser um algoritmo que leva tempo da ordem de n quadrado, como o próprio insertion sort. Né? A gente só está colocando uma instrução a mais ali para contar as inversões. Então, a gente sabe contar as inversões, mas vai levar tempo O de n quadrado no pior caso. A gente também, só por completude aqui, viu um algoritmo baseado na ideia do bubble sort. O bubble sort ele sempre faz o quê? Ele opera desfazendo inversões adjacentes. Então, cada vez que ele desfaz uma inversão, a gente somava 1. Tá? Era bem simples, mais simples até de adaptar do que o insertion sort. Mas os dois casos são algoritmos que vão levar tempo O de n quadrado e a gente quer fazer melhor. Como fazer melhor a gente vai começar a ver no próximo vídeo.